A história que eu vou contar para vocês hoje começou em 1946, com a chegada de um senhor chamado Manfrini. Até hoje ninguém sabe se esse realmente era o nome dele, mas ele assim se apresentava. Era um italiano que havia saído da Itália e foi morar primeiramente na cidade do Rio de Janeiro. Não se sabe exatamente quanto tempo ele ficou lá. Passou um tempo em São Paulo, mas em 1950 ele já estava no Rio Grande do Sul. Quando chega ao Rio Grande do Sul, começa a juntar algumas pessoas ligadas ao ocultismo. Junto a essas pessoas estava um senhor naquela época, o Tony devia ter 30, 40 anos, eu não me lembro exatamente a data em que a confraria começou. Mas em 1989, o Tony me faz o convite para que eu faça parte da confraria. Eu era muito jovem naquela época, foi muito difícil de entrar, mas eu vou deixar para vocês aqui um pouco da história dessa confraria. Com o tempo ela vai se tornar, em 1990, de 90 para 91, ela vai se tornar a primeira sociedade secreta de alta magia do estado do Rio Grande do Sul. A primeira e a única. Não conheço outra. Eu vou deixar aqui uma parte da história para vocês e depois eu volto para fazer alguns comentários. Em 1946, um homem vindo da Itália cruzou o oceano em busca de um novo destino. Seu nome era Manfrini. Fugindo das turbulências da Europa, ele desembarcou no Rio de Janeiro, uma cidade pulsante de esperanças e sonhos. O tempo passou e Manfrini não se deixou levar pelo cotidiano carioca. Pouco tempo depois, sua trajetória o levou para São Paulo e posteriormente ao extremo sul do Brasil, ao estado do Rio Grande do Sul. Foi lá que ele reuniu homens de mentes afiadas, ocultistas e estudiosos do desconhecido. Assim nasceu a famosa confraria. Um encontro clandestino onde velhos mestres e iniciados trocavam conhecimentos, rituais e segredos há muito guardados ao olhar do mundo comum. Ao longo dos anos, a confraria cresceu. E entre os mais jovens destacava-se o conhecido Bruxo Mago Negro, cujo nome verdadeiro preferimos manter em segredo, embora todos basicamente saibam. Em 1990, ele entra na história como um dos integrantes mais relevantes e mais novos, associados de uma linhagem de conhecimentos ocultos que atravessaram gerações. Com o tempo, porém, os antigos mestres partiram, deixando apenas dois remanescentes dessa antiga ordem. O mestre Tony, hoje com 77 anos, e o Bruxo Mago Negro, com 59. Assim, a confraria foi se desenvolvendo e nasceu a Sociedade Secreta de Alta Magia no estado do Rio Grande do Sul, fundada oficialmente em 1991, sob a liderança do mestre Tony. Esta sociedade, com seus rituais aristocráticos e segredos profundos, permaneceu discreta, quase intocável. Até que, alguns anos atrás, o mestre Tony começou a abrir suas portas com a preocupação de que a tradição se perdesse. Decidiu reencontrar seu velho amigo, o bruxo, e começaram as reuniões, formando agora uma nova geração de guardiões do conhecimento. Hoje, a ordem conta com uma equipe de 12 membros dedicados, formando uma espécie de retorno à antiga confraria, porém com uma nova roupagem. E assim, a linha do segredo mantido por Manfrini e seus passos montam um currículo restrito de mestres. Os segredos de Manfrini estão guardados na sede da Ordem dos Bruxos do Brasil, apesar e acessada apenas pelo mestre Tony e pelo Bruxo Mago Negro. São conhecimentos que permanecem completamente fechados ao público, envolto em mistério,
Contudo, há uma esperança de que esses rituais há muitos reservados às elites possam finalmente ser compartilhados com aqueles que demonstram um interesse genuíno. Recentemente, o mestre Tony decidiu abrir uma parte desses ensinamentos, oferecendo uma oportunidade para que os interessados possam acompanhar e conhecer o mundo sagrado que até então foi mantido em segredo. Aqui, a magia não é sinônimo de periculosidade, mas sim de poder, evolução e transformação. O que parece ser a volta da antiga confraria pode ser, na verdade, um novo começo. Os mesmos grandes segredos de Manfrini, agora mais acessíveis, prometem transformar vidas, trazendo os benefícios e sabedorias para aqueles que decidirem trilhar este caminho. Afinal, a magia sempre esteve presente na história do Rio Grande do Sul. E por mais secreto que tenha sido, eles sempre buscaram algo universal, o entendimento do âmago do ser humano, o vínculo com o invisível e a busca pela harmonia interior. Bom, já deu para vocês terem uma ideia de como nasceu essa sociedade, né? E estava falando aqui com o mestre Tony, pedia uma lista para ele, porque não são muitas pessoas. Às vezes as pessoas pensam assim, não, mas você paguei, não. São pouquíssimas pessoas, eu vou ler aqui para vocês terem uma ideia de quantas pessoas, quantos mestres tem no Brasil. Tá? No Brasil e fora dele. Nós temos o mestre Andrei, que é de Passo Fundo, nós temos o mestre Luiz, que é do Rio de Janeiro, o Fred também, o Heitor, do Uruguai, na Argentina temos Josué, perdemos aqui no Rio Grande do Sul, agora fazem, acho que 2 semanas, perdemos o mestre Cabreira. No Rio de Janeiro tem o mestre Alex. Cara, em Portugal a gente tem o mestre Roberto, nos Estados Unidos o mestre Marques. Depois na Bahia tem o Lucas, o Sandro no Paraguai. Cara, o Gilmar em São Paulo. Cara, são poucas pessoas. Poucas pessoas. E tem o mestre Quintana em Livramento. São pouquíssimas pessoas. Foi agora, final de semana que passou, ou foi no meio da semana, eu estive lá na sede da Ordem, conversando com o Tony para que a gente abra um braço feminino, né? Assim como a maçonaria abriu um braço feminino, que são as filhas de Jó, nós estamos pensando em abrir um braço feminino. Ainda está no papel, ainda é projeto, mas eu acho que muito em breve nós vamos estar abrindo essa possibilidade aí, tá bom? Mas como vocês viram, não é proibido que as mulheres participem dos rituais, não é proibido, tá? As mulheres participam igual. Mas estamos pensando seriamente em abrir algo mais direcionado às mulheres, né? Tá, então logo em seguida eu venho trazer mais algumas novidades para vocês aí a respeito de se ficou alguma coisa que vocês não entenderam aí, deixem nos comentários, se inscrevam na área de membros aí, tem bastante coisa na área de membros aí, inclusive a respeito desta ordem, eu vou colocar agora essa semana ainda, mais alguns detalhes, tá bom? Fica o meu abraço aí, por ter acompanhado o trabalho até aqui. Meu abraço a todos vocês.